Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos já na segunda videoaula e como nós vimos na aula anterior, na solidão original do ser humano está incluída a autoconsciência. Ele tem consciência de si, a autopossessão, ou seja, ele possui a si mesmo. E também a autodoação, a possibilidade de se doar a outra pessoa. O estar só é o que possibilita a relação pessoal com Deus. Com efeito, só o homem foi criado à imagem de Deus e estar só, e por estar só, ele é elevado à condição de parceiro da aliança divina. Isto é, sujeito constituído como pessoa à altura de ser companheiro do absoluto. Como parceiro da aliança, o ser humano, homem e mulher, deve discernir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Somente depois que o homem constata a própria solidão, Deus cria a mulher. Então o Senhor fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado, ou seja, uma costela dele, e fechou a carne no seu lugar. E do lado, ou seja, da costela que tomara do homem, o Senhor formou a mulher e a trouxe ao homem. Muitos conteúdos podem ser colhidos nessa passagem que nós acabamos de recordar. Primeiramente, o sono profundo. O homem caiu em um sono profundo para acordar homem e mulher. De fato, a primeira vez que aparece a distinção entre homem e mulher, Ishá, é em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. O termo hebraico Adam exprime o coletivo da espécie humana, isto é, o ser humano. A contraposição homem, Ishá, mulher, sublinha a diversidade sexual. O sono profundo indica o momento que antecede a criação, para que dele, por iniciativa de Deus Criador, o ser humano solitário possa ressurgir na sua dupla unidade de homem e mulher. Ao sono, nós relacionamos quase espontaneamente o sonho. O homem sonha encontrar um segundo eu, um outro eu distinto de mim, um tu pessoal, igualmente marcado pela mesma solidão original. O homem cai no sono com o sonho de encontrar um ser semelhante a ele. Sono, na Bíblia, é o termo que aparece quando durante o sono ou imediatamente depois dele ocorrem fatos extraordinários. Na teologia já vista, o sono em que Deus fez cair o primeiro homem sublinha a exclusividade da ação de Deus na obra da criação da mulher. O homem não teve, na criação da mulher, nenhuma participação consciente. O homem parece ter assistido à formação dos animais do pó da terra, mas ao mistério da criação da mulher, o homem não é admitido. Como o homem é mistério para si mesmo, pois está marcado pela solidão original, assim a mulher é mistério que fascina e também assombra o homem. A costela de Adão. Deus serve-se da sua costela, porque o homem e a mulher têm a mesma natureza. A mulher é feita com a costela que Deus tinha tirado do homem. Esse é o modo arcaico, podemos dizer mítico, imaginoso, de exprimir a homogeneidade do ser homem e ser mulher. Ou seja, homem e mulher têm a mesma natureza. Essa homogeneidade de natureza diz respeito, sobretudo, ao corpo. Ela é confirmada pelas primeiras palavras que o homem diz à mulher. Esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essas palavras devem ser entendidas no contexto das afirmações feitas antes da criação da mulher, nas quais ela é definida como auxiliar semelhante a ele. A mulher foi criada sobre a base da mesma humanidade. A homogeneidade entre homem e mulher é tão evidente que o homem, despertando do sono, imediatamente exprime isso. Esta é realmente osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, visto ter sido
tirada do homem. Mesmo que a diferenciação sexual corporal seja igualmente evidente, o homem não deixa de manifestar sua alegria, exultação. Agora sim ele encontrou alguém como ele, que se autoconhece, se autopossui e pode se doar a outra pessoa. As palavras são poucas e também essenciais, mas cada uma tem grande peso. A mulher feita do lado do homem, da costela, é imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. Na antropologia bíblica, os ossos exprimem um elemento importantíssimo do corpo. Dado que para os hebreus não havia distinção clara entre corpo e alma, os ossos significam simplesmente o ser humano. Pode-se, portanto, entender osso dos ossos em sentido relacional, como esta sim é ser que veio do ser, carne que provém da mesma carne. Assim, o homem canta à mulher, que mesmo tendo características físicas diversas, possui a mesma dignidade de pessoa que ele possui. O termo auxiliar que lhe corresponde sugere a ideia não tanto da complementariedade, mas muito mais da correspondência, da reciprocidade. Tomemos alguns pontos conclusivos desta narrativa importantes para o nosso tema. Para alguns, a pessoa humana é um acidente da evolução. Não passam de átomos de carbono com atitude. Segundo essa concepção, não há propósito maior para o surgimento do homem e da mulher. Na realidade, o propósito para a existência é aquele que nós construímos por nós mesmos. Pelo contrário, a Bíblia nos revela que Deus criou o ser humano, a sua imagem. Homem e mulher os criou. Não somos produto do acaso. Somos maiores do que o somatório da nossa parte biológica. Deus nos fez a sua imagem para partilharmos de sua alegria. Então, redenção da masculinidade nesse sentido consiste em receber a masculinidade como dom de Deus, acolher, aceitá-la como algo bom, querido por Deus, integrá-la na vida e viver em harmonia com a masculinidade. A masculinidade tem aspectos que exigem uma recepção agradecida e harmoniosa. Deus não é sexuado, nem tem ao seu lado uma deusa, como acreditam algumas religiões antigas. A Bíblia sempre rejeitou tais crenças como idolátricas e preservou a transcendência de Deus. Mas uma vez que Deus é o Criador, a fecundidade do casal humano é imagem viva e sinal visível do ato criador. O casal que ama e gera vida é a verdadeira imagem viva que manifesta Deus Criador e Salvador. A capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por onde se desenrola a história da salvação. Redenção da masculinidade, nesse aspecto, significa acolher a fecundidade como algo positivo, não como um peso negativo. Na cultura antinatalista, a fecundidade masculina é mais um fardo do qual nos livramos com métodos artificiais anticoncepcionais do que um sinal de boa saúde e de participação na obra criadora de Deus. A solidão original do homem não deve ser negada nem destruída. Ela deve ser preservada e ser superada no encontro pessoal. A solidão original é o que nos distingue das coisas e dos outros animais e, ao mesmo tempo, que nos remete à busca de um tu, tão solitário quanto o homem. Assim, a união do homem e da mulher alcança, na doação carnal, na doação voluntária de amor, a união de coração e de vida, da qual pode nascer o filho, como expressão da união genética e espiritual dos dois. Redenção da masculinidade significa que o tornar-se pai com tudo que a paternidade implica, geração e educação. O amor paterno renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, pois cada filho traz sempre consigo um mistério que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a liberdade do filho. Por isso,
Um pai de verdade sente que completou a sua ação educativa quando se torna, entre aspas, inútil, porque vê que o filho se tornou livre, caminha com suas próprias pernas. A criação da mulher como auxiliar que corresponde ao homem não deve ser entendida como se a mulher tivesse que preencher as necessidades e carências do homem. Ainda que sejam criados um para o outro, esse um para o outro traz a marca da solidão original. Em outras palavras, homem e mulher são pessoa, não são coisa ou objeto. Além disso, o sono que impede o homem de ter acesso ao mistério da mulher reafirma que o encontro pessoal é encontro com o mistério do ser pessoal. O outro nunca pode ser reduzido às minhas necessidades e exigências. O outro, de mim mesmo, sempre transcende o que eu conheço do outro. Não pode ser possuído, controlado por mim, mas posso me doar a ele no amor. Resgatar a masculinidade significa reconhecer o mistério pessoal da mulher. Ela não existe em função dos meus caprichos. Ela não é reduzida ao que eu conheço dela, nem é propriedade minha. Posso, por outro lado, me doar a ela no amor. O amor entre homem e mulher, desde o princípio, é marcado pelo amor que é Deus, Trindade. O Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O amor humano, o amor natural, passional, é governado por uma lei. Você deve me amar como eu amo você. Esse é um amor de reciprocidade. Amar para ser amado. A reciprocidade, no entanto, está ameaçada de 3 grandes perigos: o perigo do fechamento, do ciúme possessivo e do ódio mortal. O amor passional pode cair na tentação do fechamento. Amo você para ser amado da mesma forma e na mesma medida em que eu amo você. Esse amor de pura reciprocidade pode se fechar em si mesmo e se tornar egoísmo a dois. Fechado em um paraíso privado e egoísta, esse amor impede a acolhida de outros. A segunda ameaça do amor passional é o ciúme possessivo. Amo você e você só pode amar a mim. O amor possessivo quer controlar o outro. Não aceita que o outro possa amar outros. Por ser controlador, possessivo, ele sufoca a pessoa amada como se fosse propriedade exclusiva. A terceira ameaça do amor passional é que ele se transforma muito facilmente em ódio. Se eu não for correspondido no amor por você, deixo de amar você para odiar você até a morte. Muitos são os casos em que a paixão avassaladora, exatamente porque não é correspondida na mesma medida, se transforma em ódio mortal. Jesus introduziu no amor do homem e da mulher uma outra dinâmica, uma nova lei. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu amei você, assim você deve amar outros. O amor não se fecha no egoísmo, porque não obriga o amado a corresponder só ao amante. Pelo contrário, o amor do amante lança o amor do amado para um terceiro, que é o condileto, ou seja, aquele que é amado pelos dois. Assim, o amor faz circular a vida e a felicidade de amar. Redimir a masculinidade, nesse caso, significa não fechar o amor no casal, mas em lançá-lo em direção do condileto, que é o filho. O mesmo podemos dizer da paternidade espiritual, que ama para que o filho espiritual se abra ao amor de outros. A correspondência e a reciprocidade do amor não são proibidos, mas nessa dinâmica redimida, amar o outro coincide com amor a Cristo. O que fizeste a um dos menores dos meus irmãos, é a mim que o fazeis.
Muito obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe.